E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira, eu sou músico e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. Finalmente, o dia chegou e eu tô aqui para reagir e analisar com vocês ao nono mini-álbum de estúdio do A2Z, denominado World EP1 The Movement. Eu tô bem ansioso porque irei contar para vocês o que aconteceu. Eu acompanhei todo o pré-lançamento desse disco, eu assisti ao filme Equilibrium com Christian Bale, que a temática desse álbum é inspirada nesse filme, inclusive o MV da Tyro, porém eu não tive realmente tempo para trazer a análise aqui para vocês do álbum como um todo, e vocês sabem que eu gosto de fazer análises aprofundadas sobre todos os álbuns que eu escuto aqui no canal. Então eu realmente queria um tempo livre para realmente prestar atenção nas letras e não fazer nada superficial ou raso, porque eu não gosto disso. Então, finalmente esse momento chegou e eu estou aqui para reagir ao nono mini álbum de estúdio do A2Z aqui com vocês, e eu tô muito ansioso porque eu vi a galera no Twitter surtando. Então, eu realmente não sei o que eles vão entregar aqui. Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Como sempre, muito suspense. Esses pré-singles, né? Pré-single não, esses pré-vídeos que anteciparam o lançamento do disco já contavam muito e já possuíam muitas referências ao filme Equilibrium, né? Então é bastante interessante porque desde o começo, desde do primeiro spoiler ou contextualização que teve dessa era, eles já colocavam diversas referências ao filme aqui, né? Então isso é bem interessante. Uma faixa bem experimental. Uou. Essa faixa de introdução nos foi apresentada nos teasers que antecederam o disco, o que é bastante interessante, né? Porque já dá uma introdução muito legal para o que o álbum irá abordar liricamente, visualmente e sonoramente também. Para mim, propaganda serve como um alerta do Haiti sobre esse mundo distópico em que é controlado por esse regime de época em que realmente, como a letra diz, eles não podem demonstrar as emoções sendo para coisas que eles gostam ou ademais, então isso é bastante interessante e que também é um dos principais temas do filme Equilibrium, né? Tem muitas referências dentro desses teasers, então do desde antes do álbum ser lançado, os conceitos visuais da era já foram muito bem trabalhados, então isso é bastante interessante. A sonoridade da faixa apresenta esse EDM poderoso e bastante, como posso dizer, experimental, algo diferente das intros dos discos anteriores do grupo, então isso é um ponto super positivo, porque eles realmente estão tentando novas coisas depois de muitos anos dentro da indústria dentro da indústria do K-pop. Mas quando a gente chega no final, pra mim é uma das melhores partes em que as guitarras elétricas tomam conta e simplesmente a faixa se torna esse rock eletrizante, dando poder e ainda mais, como posso dizer, mais suspense a essa narrativa que está sendo criada dentro do disco. Então isso é muito legal.
Bem diferentes os elementos, né? Começou um pouco mais melancólica, um pouco menos agitada que propaganda, legal. O ritmo dela começou um pouco mais lento, né? E efeitos de autotune, né? Que justamente vem do trap. O pé sempre no hip hop. Questionamentos, né? Que justamente eles não podem demonstrar o sentimento, então, como eles vão sentir algo que eles foram ensinados a não sentir, não é mesmo? Legal. Desculpa. Diria que a sonoridade dessa música é uma sonoridade clássica do A2Z, né? Essa música eletrônica predominante que a gente já conhece do grupo, então não tem nada muito diferente do que a gente já escutou do grupo sonoramente falando aqui. Esse tipo de construção e poder é a marca registrada do grupo. Então, aqui eles ficaram realmente na área de conforto deles. Porém, algo muito interessante que eu quero falar com vocês é justamente sobre essa lírica que dá continuação direta de propaganda. Liricamente falando, o A2Z está reunindo seus apoiadores para justamente para ir para esse setor 1 para encontrar a verdade sobre tudo que está rolando nessa sociedade distópica. E esse setor 1 que eles citam aqui, vou citar até um exemplo de um livro clichê aqui, Jogos Vorazes. Esse setor 1 é basicamente onde ficam esses distritos administrativos e as elites. Então, basicamente, eles estão indo para lá para descobrir a verdade, porque a verdade está sendo escondida deles, né? E esse ritmo pulsante da música, como eu disse, traz essa identidade única do A2Z que a gente conhece desde o debut, essa energia super poderosa do grupo. Porém, eu acredito que, no entanto, esse lirismo inteligente, mais sombrio, esteja por trás da vivacidade da produção da música, o que é um ponto muito interessante aqui, que eu gosto bastante sobre o A2Z, que eles sempre trazem isso pra música, então isso é bem legal. E liricamente falando, como eu disse, a música é sobre você acordar e refletir e cair na real que nada tá parecendo certo. Tipo, cara, eu não tô sendo eu, mas tipo, isso não foi uma escolha minha. Alguém tomou essa escolha por mim, sabe? Então eu preciso encontrar a verdade, eu preciso encontrar a minha verdade, porque ela foi tirada de mim. Então vamos para o setor 1, ou distrito 1, né? Enfim. Acrescente esse tipo de ritmo que vai um pouco lento, depois vai aumentando, né, com o passar dos versos pra explodir. Típica construção de A2Z.
Ok. Como sempre, o Hongjun e o Ming, eles foram muito perspicazes em seus versos entregarem referências que ajuda a transmitir melhor a mensagem da música. Eu gosto muito disso. É bem interessante, bem legal, eles sempre fazem isso. E eu sempre tô observando isso, os versos deles são sempre muito bons. Uh. Eu quero muito ser levado por essa música, mas se eu fechar os olhos eu não consigo entender a tradução. A irmã de Take Me Home. Eu não posso gritar porque tá 11 horas da noite. Eu não consigo me ver, mas eu tô chorando de emoção quase. Sério. Eu não acredito que eles trouxeram uma faixa EDM psicodélica com influências do trance music, cara. Eu não acredito. Eles só rindo. Eu demorei pra falar algo porque eu realmente tava tipo, não, eles não fizeram isso. Sim, eles fizeram isso. O que é um grande risco, porque eu nunca vi grupos do K-pop trazendo influências do trance. Explicando rapidamente o que é o trance music. É uma vertente da música eletrônica que basicamente surgiu ali na década de 90, em que tem como característica as músicas serem justamente por volta entre 125, 190, 200 BPMs ali. E aí, justamente por ser uma música EDM psicodélica trance, traz essas influências do trance para a música, em que a gente pode observar essas partes melódicas de sintetizador. E aí, por Cyberpunk trazer essas influências EDM psicodélicas trance, ela apresenta essas partes melódicas de sintetizador e uma forma musical progressiva durante a progressão, seja elas crescente ou de quebras, que é justamente o que a gente pode observar aqui na música. Então isso é bem interessante, bem diferente. Ok. Eu tô tentando processar essa música porque eu amei ela. Já é minha favorita do disco, de verdade. Já tem um lugar no meu coração. Ei, tio Z, que faixa foi essa, cara? Os vocais estão diferentes, a impostação, sabe? Eles estão, não diria arrogantes, mas debochados também. Alguns versos, no caso, de alguns integrantes. Então isso é muito legal, muito diferente. Se superaram, de verdade. E a letra, ela remete justamente a cores, a essas luzes deslumbrantes e cores neon, todos os elementos associados ao gênero cyberpunk, né? Então tem uma ligação sonora e lírica muito coesa, tem uma coesão incrível, então isso é bem interessante. Além disso, tem uma continuação direta de Sector One aqui, porque no refrão de Cyberpunk eles repetem que eles estão sendo esmagados pelo silêncio e que eles simplesmente continuam não sentindo nada, né? E traz toda essa reflexão acerca dos sentimentos deles.
algo que qualquer pessoa pode se identificar quando tá tendo um momento ruim, né? Bem profundo, bem submersivo, achei interessante. Quase realmente como se como se eles estivessem embriagados e os seus sentimentos entorpecidos, né? Eu tenho até uma música que eu falo sobre isso. Me sinto como se eu estivesse medicado, tonto, doído e cansado. Essa música é minha. Os instrumentos de trance aqui na música ajudam a transmitir a mensagem da música, principalmente essa ideia de que eles estão em um mundo onde tudo se perdeu, sabe? Onde tudo perdeu significado, enquanto eles justamente tentam escapar e sair disso, né? E nadar contra a maré. Então isso é bem profundo. Eu tô falando demais já aqui, vamos continuar. Não, muito trance na sonoridade, cê é louco. Churro! Tô viajando. Essa música é uma brisa, cara. Irmã de Take Me Home. Alive, don't wanna stop. Hino. E chegamos na title. Aqui no começo a gente já teve uma referência do filme. Do Equilíbrio. Esse cabelo dele é o melhor cabelo dele. Eu amo esse cabelo do Honjun. Você é louco. É muito bom. Tipo, muito Cruella da viu, sabe? Sam. O cabelo dele todo espetadão no som.
Eu não sei nem por onde começar. Tô prestando atenção. Bastante cenários, bastante CGI, né? Investindo bastante em efeitos especiais, né? Pra justamente dar essa contextualização das referências do filme, né? Bem legal. Aqui as bandeiras, tem várias referências, tanto ao filme quanto à própria carreira do grupo. Eles estão criando uma revolução. O piercing. Paleta de cores bem diferente também, né? No próprio contraste de cores tá pra um tom bem mais escuro, né? Uh. Como se fosse mesmo um filme distópico, né? As cores de um filme distópico, onde realmente não existem sentimentos, né? Cores bem neutras. Acho que aquela parte é em referência a alguma pintura. Ai, que foda! Tinha um rock com bastante line. Eu adorei essas referências do rock na faixa. Olha esses visuais, esses lances de câmera, essas viradas. Yosan. Oh! Tatatata. As teorias. Eu não sei nem como começar a falar sobre esse MV, sobre tudo que eu acabei de ver aqui. Meu Deus. Cara, eu tô muito orgulhoso deles, eu só queria falar isso. Que evolução. É uma música do caralho. Meu Deus do céu. A música ela abre com esses sintetizadores graves ásperos, então desde o início a música ela é bastante agressiva e ela entra um pouco nesse, como posso dizer, nessa construção um pouco, como posso dizer, em um território familiar, diria, do A2Z. É um tipo de construção que a gente já viu do grupo, como Sector One também, sabe? A gente já viu esse tipo de construção, por exemplo, I'm the One, Hala Hala e muitas outras titles do grupo. Mas ela não chega extremamente a ficar nesse território familiar, sabe? Ela sai muito antes de se tornar algo que a gente já conhece. Então, como posso dizer? Esse é um pega-ratão que tem aqui na música. E esse refrão da música ele é precedido por esses vocais poderosos do Chunho e que retorna essa vibe poderosa e a sonoridade justamente com a lírica dão continuação a essa narrativa que é nos contada desde propaganda do disco. A letra da música, como os visuais, tudo se conecta e se completa e se refere justamente a essa guerra das guerrilhas, em que é o grupo justamente invadindo essa organização para realmente fazer uma revolução dentro daquilo
que está sendo imposto na sociedade, o que é muito legal. É justamente eles recuperarem o poder e dar justamente essa voz da liberdade que foi tirada da sociedade justamente por, como posso dizer, por essa armadilha mental que tomou a sociedade, né? Que é justamente um dos temas principais do filme que inspirou todo esse conceito visual aqui de guerrilha, né? Aqui a gente tem influências do rock também, que nada mais que justo, né? Uma música que fala sobre revolução trazer justamente o movimento do rock em sua produção. Eu acho que além das letras e seu significado profundo, ela também tem esse objetivo de incomodar e deixar algumas pessoas desconfortáveis por causa do seu teor lírico, né? Porque tem muita gente tentando nos calar atualmente e a gente tem que lutar contra isso para isso não acontecer, né? O Oasis está fazendo um ótimo trabalho dentro dessa faixa porque ela é super atemporal e é um tema que a gente vive diariamente aqui na nossa sociedade, então isso é muito interessante. Eu fui até pegar um livro que fala bastante sobre isso, é esse livro do Nietzsche, A Gaia Ciência, que fala justamente sobre como os homens podem querer dominar tudo e tirar a nossa própria liberdade. Traz bastante reflexões muito interessantes acerca da liberdade, da sociedade e do amor. Então eu recomendo. Eu tô elogiando muito a Rapline, mas eu queria falar de novo que essa faixa toca em pontos excepcionais do Hong Jun e do Minji, que conseguem transmitir muito bem a mensagem da música. A Vocaline conseguiu bastante flexionar os vocais, mas eu acho que eles poderiam ter flexionado um pouco mais para fazer justamente um screamo rock. Eu acho que ficaria muito legal e muito poderoso, daria um poder ainda maior para a música. Mas eu entendo que por conta da coreografia, eu acho que ficou melhor justamente ficar um pouco nessa zona de conforto, porque talvez seja um pouco difícil executar isso no ao vivo, né? Mas de qualquer jeito ficou incrível. E para mim, um dos pontos mais fortes da música foi justamente essa presença da bateria eletrônica com a guitarra. Ficou incrível, incrível mesmo, assim, cara. Eu não sei nem o que falar, sabe? Eu tenho que ouvir mais vezes, assim, porque essa faixa tem potencial pra se tornar uma das minhas faixas favoritas, né? Eu sempre quis, como Nero, né? Black Cat Nero. Eu sempre quis o Oasis trazendo influências do rock para suas músicas, então eu tô sem palavras para o que eu tô vendo aqui, sabe? Bastante influências do hip hop e do trap, né? Efeitos de voz, todos esses elementos típicos, né? Legal que os elementos do hip hop estão bem mais dominantes também do que os dos trabalhos anteriores, né? Que tinham hip hop, mas tinham o EDM dominando. Aqui o hip hop tá dominando bem mais que o EDM. Tá sendo uma mescla interessante. Esses elementos orquestrais na música, com essa fusão do hip hop, ficaram muito interessantes.
Ficou uma fusão emocionante. Esse álbum, eu tô até com calor. É bem... Traz bastante escuridão essa faixa. Bastante. E nesse desejo de poder que vem ao chegar ao topo. Bastante. Me lembra um pouco Answer, no sentido de ser algo épico. Nossa, o Tio tá arrasando nessa era. O Senhor dos Anéis. Eu acho que aqui eles se colocam numa posição de reflexão por ter tanto poder, né? Justamente por conseguirem fazer a revolução acontecer e ganhar. Então eles refletem justamente sobre eles estarem meio que no poder agora e ter o poder para governar a todos, né? É uma escolha muito grande que eles têm que fazer agora, porque quando você chega lá e finalmente tem tudo em mãos, é difícil sair disso, né, e seguir realmente os seus princípios, tentar não ser influenciado. Então eles estão falando sobre isso aqui, é bem interessante, né? É uma música bem diferente de tudo que o grupo já fez, bem experimental, e eu gostei muito dessa mescla. Ficou bem legal mesmo. Eu tô muito feliz que eles realmente é uma evolução sonora, eu tô bem surpreso. Legal. Agora a gente tem uma mescla do EDM com o trap aqui, o hip hop. Tem bastante elementos eletroindustrial aqui também. Tava tentando reconhecer. Tipo, muito 80s também a sonoridade, né? Eles já exploraram muito EDM, todas as vertentes praticamente, então
tudo é muito eles, né? Tem muito a identidade deles, eles dominam muito bem esse gênero. Não foi a minha favorita essa, viu, galera? Provavelmente essa foi a que menos me agradou das demais. Eu gostei da letra, mas não curti muito a sonoridade. Por eles já terem entregado algo parecido em Sector One. Ok. Liricamente falando, o Oitis aqui tá tentando redescobrir seu caminho depois de tê-lo perdido de vista, o que é bastante interessante e ainda cria toda a coesão lírica do álbum como um todo. E aí eles refletem, né? No entanto, por mais que eles estejam procurando uma resposta, eles acham que se perderam ainda mais por tentar achá-las. Então, isso é bem interessante e definitivamente é uma das músicas mais profundas do álbum, que justamente casa diretamente com a lírica de Cyberpunk, onde justamente eles refletiam sobre os sentimentos deles. Então isso é bem interessante. E eles compartilham uma mensagem muito importante aqui, que eu acho que todo mundo deveria levar para a vida ou leva, né? Que embora a reflexão seja boa e essencial, a gente não pode deixar essas reflexões se tornarem dúvidas. Eles mandaram bem aqui na lírica, hein? O Ronjun fez um ótimo trabalho nos seus versos, eu gostei bastante da lírica, ficou bem legal. Bastante sintetizadores fundidos com elementos do rock, caixa de ritmo bastante presente. Muito experimental esse disco, né? Essa fusão me lembrou muito Linkin Park. Essa harmonização. Parece muito música de anime essa. We are. Essa guitarra dominante no refrão que justamente leva para essa construção da narrativa ficou muito interessante. Can't you see me now?
Essa progressão... Uh. Esse rap incessante do Ming. Cara, tem tanto elemento na música que eu não tô conseguindo reconhecer tudo. Tipo, é um EDM pop com influências do rock e do hip hop. Quanta referência numa música só. We are... Meu Deus, eu tô sem palavras. E cansado. Fazia tempo que eu não fazia vídeos tão longos assim. Eu tô o pau da raviola. Eu tô cansado demais. Liricamente falando aqui, o ATEEZ diz, ele admite que não tem todas as respostas, mas eles não vão deixar de tentar e principalmente eles irão acreditar em si mesmos. O que é muito foda, muito interessante e é essa mensagem principal que o ATEEZ sempre nos trouxe desde o debut, né? É claro, essa mensagem de autovalorização, autoempoderamento e principalmente amor próprio diante das adversidades da vida. E eles pedem para que os ouvintes parem de justamente de olhar para o lado e andar para frente e principalmente embarcarem nesse novo mundo que o ATEEZ quer nos apresentar. Então, que mundo novo será esse que eles querem nos apresentar? É um mundo realmente utópico agora? Visto que saímos de uma distopia, agora vamos para uma utopia, será? Vamos ver nos próximos discos do A-to-Z, não é mesmo? Eu acredito que esse mini álbum ele chega em um ponto emocionante na carreira do A-to-Z, porque eles não são nem tão novos para ser novatos, mas nem tão velhos para ser veteranos. Então eles estão justamente em um ponto intermediário na carreira deles, em que eles estão criando a sua marca e seu impacto tanto na indústria do K-pop quanto no mundo em geral. Eu acredito que esse mini álbum explora como completo o potencial do grupo que veio sendo construído nesses longos últimos anos desde o debut. Eu acho que tudo que eles viveram até agora levou para esse ponto, que foi para esse mini álbum, que foi um movimento super ousado trazer esses tipos de sonoridades, mas que felizmente deu certo e criou um dos melhores trabalhos do A-to-Z, que mescla trance, mescla o EDM, muitas vertentes novas, como por exemplo ali o Psychedelic Trance, temos o emo rock, o pop rock, o cyberpunk. Então isso é muito legal e muito interessante, eles conseguiram fazer uma mescla muito interessante que resultou em um dos melhores trabalhos do grupo. Eu acho que todos esses fatores resultaram nesse disco que entregou um dos trabalhos mais diferentes do K-pop esse ano, justamente por conta de sua sonoridade e ousadia que foi abordada aqui, como também esse conceito sobre você nunca parar de lutar pelos seus ideais e pelo que você acredita e definitivamente deixaram o seu impacto na indústria e principalmente em mim, que ficou completamente surpreendido com esse resultado final do trabalho e ansioso para os próximos lançamentos do grupo. Consigo dizer para vocês com a maior certeza do mundo que esse é um dos meus discos favoritos do A-to-Z. Definitivamente é um trabalho coeso. Eu nem vou me estender muito para falar sobre a coesão ou voltar a falar sobre o que o álbum aborda, que isso vocês já estão cansados de saber, porque o que eu mais falei sobre. O que eu mais falei nesse vídeo foi sobre isso, mas o que eu quero dizer é que ele é super coeso, tanto sonoramente falando quanto liricamente falando. Além disso, eu gostei de todas as músicas, com exceção de uma que é a minha menos favorita, que não me agradou tanto quanto as outras, que é, deixa eu ver aqui, Where Do I Go? Where Do I Go? Eu não gostei tanto dela quanto as outras, mas no geral é um álbum que me agradou bastante, é um dos meus favoritos, com toda certeza. Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que esse vídeo ficou muito longo,
Eu tô cansado, fazia tanto tempo que eu não gravava um vídeo longo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe esse like pra fortalecer o canal. Divulga pra outros 18s esse vídeo. Espero que eles gostem da minha análise. E é isso, vou parar de falar aqui. Muito obrigado, deixa aqui nos comentários qual foi sua faixa favorita do álbum. Muito obrigado e falou!